Bíblia comigo, eu quero continuar uma palavra que eu comecei há 2 quartas-feiras atrás, né? Ia pregar na semana passada, o pastor Pedro veio e deu uma palavra poderosa para nós, mas eu queria terminar essa palavra sobre crenças, as crenças que nos mantêm no mesmo lugar. Crenças que nos mantêm no mesmo lugar. Eu queria dar continuação a ela, eu queria que você abrisse o texto de Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 34. É um outro texto que eu quero ler com você, para que a gente possa falar um pouco sobre algumas coisas das quais nós acreditamos e que muitas vezes não apenas nos mantém no mesmo lugar, na vida profissional, na carreira, na família, mas também às vezes justifica algumas coisas que não dão certo na nossa vida. Sabe, a gente gasta muita energia tentando explicar por que estamos no mesmo lugar, por que estamos fazendo as mesmas coisas, porque nada muda na nossa vida. E é interessante porque às vezes nós somos desafiados aqui dentro, mas esse desafio aqui no interior encontra uma resistência aqui na mente. E aí o corpo não coopera. Por quê? Porque está essa luta entre aquilo que recebemos desafiador dentro de nós, às vezes uma palavra que você recebe aqui no domingo, uma palavra de destino, de mudança de destino na sua vida. E você sai tão convicto que é possível. Mas essa convicção, ela encontra crenças. Ela encontra pensamentos nas quais você está fundamentado. E que muitas vezes na segunda-feira impede você de avançar. Por quê? Porque você ou está gastando energia pensando ou alimentando aquelas crenças e fica no mesmo lugar. Ou senão, até mesmo você entra em conflito sobre aquilo que você recebeu e aquilo que você de fato está fazendo. Então, Deuteronômio capítulo 1, no versículo 34, diz assim. Eu vou ler numa outra versão, mas você pode acompanhar na que está sendo projetada. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, Ele ficou irado e por isso fez um juramento. Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e aos seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. E ele me disse: você também, para Moisés, não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que os seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Há 2 semanas atrás, eu falei um pouquinho desse versículo, sobre a frustração de você ter uma promessa, chegar próximo dela, mas por alguma razão você virar as costas e voltar no ponto de partida, voltar no ponto zero. Muitas pessoas já tiveram essa experiência na vida, de construírem algo, vai andando, vai subindo, vai crescendo, vai avançando, e chega no momento você, se depara com algo que você, quando percebe, você está ali no ponto zero, começando tudo de novo. E alguns até dizem, estou começando do zero. A mentalidade de escassez, ela nos faz acreditar que nós pertencemos, diga pertencemos, à condição em que nascemos. Muitas pessoas têm essa crença: eu pertenço à minha história de nascimento.
Eu pertenço ao lugar que eu nasci, à situação dos meus pais, à minha história aqui, familiar. Eu pertenço a essa cultura, eu pertenço a essa religiosidade, eu pertenço a essa tradição. E não abre uma possibilidade de mudança, de transformação, de sair daquela condição. O texto nos fala que uma jornada de 11 dias se transformou em 40 anos de deserto. Quantas vezes você projeta algo para um ano e sabe que é possível, mas passa 5 anos e aquilo não aconteceu, não concluiu, você ainda continua rodando, andando em círculos e fazendo tudo do mesmo jeito. As crenças adquiridas no Egito, vou só repetir isso que a gente falou lá na primeira ministração. As crenças adquiridas no Egito, através de uma vida inteira, servindo como escravos, porque aqueles homens e mulheres, eles nasceram naquela condição. Mas eles não apenas nasceram, mas como eles fundamentaram a vida. Eles aprenderam que aquela era a condição deles. Embora eles clamavam para sair daquela condição, eles não sabiam o que era pensar fora daquela condição. Hello, olhe para mim aqui. Muitas vezes você está orando por uma causa, mas não consegue se ver fora daquela causa. Você já está viciado, você já está formatado. Você já orou uma vida por algo e você não consegue se ver fora daquela condição, fora daquele estado. Então, eles adquiriram crenças como escravos no Egito, e as crenças que eles adquiriram no Egito os fizeram se sentir mais aptos, mais pertencentes ao deserto do que ao enfrentamento do novo que viria. Queridos, todas as vezes que você deseja algo novo, em qualquer área da sua vida, você precisa entender que você vai ser desafiado nas suas crenças, desafiado nos seus hábitos, desafiado na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, naquilo que você acredita. Tudo que você quer de novidade na sua vida vai exigir desafios. Desafios que começam na sua mentalidade. A mentalidade de escassez, ela nos resiste a avançar. E ela nos faz andar em círculos. Ela nos faz andar em círculos porque nós estamos modelados, diga modelados. Nós estamos modelados por crenças e pensamentos limitados. É como se você tivesse uma tampa. É como se você tivesse um colete, sabe, de ferro dentro de você. É como se você estivesse dentro de uma armadura que não te permite ser flexível, que não te permite fazer movimentos diferentes daqueles que você já está formatado a fazer. Nós corremos o risco de nos tornarmos escravos daquilo que nos é seguro. A gente corre um risco. Gente, arriscar é para poucos. Tem um livro lá em casa, que depois que eu comprei, eu vi que era um livro mais designado para homens. Era alguma coisa escrita para homens, mas que tem justamente esse tema: arrisque. Arrisque, porque a gente tem muita dificuldade de arriscar. Eu não estou falando de se aventurar, mas eu estou falando de arriscar. Às vezes nós temos medo, nós acreditamos que o seguro é o melhor, o mais seguro é automaticamente o melhor para nós, mas às vezes necessariamente não é. Nós precisamos ter ter um entusiasmo para aquilo que é desafiador. Quando você delega a responsabilidade da sua vida
a outras pessoas, você não tem mais direito sobre as oportunidades que aquelas responsabilidades lhe trariam. Sabe? É como se você está lá no seu emprego e alguém chega para você e oferece algo maior para você. Algo que vai exigir de você um pouco mais de dedicação, um pouco mais de empenho, um pouco mais de disciplina, algumas mudanças de hábitos, vai exigir que você estude um pouco mais, que você saia da sua zona de conforto, que você acorde um pouco mais cedo, que você trabalhe no sábado de manhã, ou que você trabalhe um pouco até mais tarde. Vai exigir algumas coisas se você coloca tudo aquilo na balança e diz, não, eu não quero. Eu não quero essa responsabilidade. Mas, na verdade, junto com a responsabilidade, você também está fechando as portas para oportunidades. Deus tem oportunidades para você, jovem, que está ali no ensino médio, que está no ensino fundamental, que está começando a sua vida. Às vezes, você tem uma oportunidade, você ganha uma bolsa de estudo para um curso de inglês, um desconto lá. Custaria tanto, você ganha 50% de desconto. Aí você diz, não, mas eu vou ter que ir tal dia, eu vou ter que ir tal dia, eu vou gastar com ônibus, eu vou ficar ali, eu vou ter que parar de fazer, sei lá, jogar futebol com os meus amigos, porque eu vou estudar inglês, alguma coisa assim. Você perde uma grande oportunidade. E quanto mais você é igual a todos, menos oportunidade você tem na sua vida. Sabe? A gente precisa entender que responsabilidades atraem oportunidades. Você quer ter oportunidade na sua vida? Então vai exigir de você que você diga sim para algumas responsabilidades. Tem gente que não casa, sabe por quê? Porque não quer a responsabilidade da sua casa, da família. Não quer sair da casa da mãe, não quer aprender a administrar suas finanças, não quer ter responsabilidade sobre alguém ou sobre algo. Então vamos lá, completando algumas crenças que alimentam essas mentalidades. Eu falei duas, só vou falar agora aqui para você poder lembrar delas. Primeiro, meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. A gente falou sobre essa crença. Tem muita gente que acha que o seu futuro está atrelado ou ao que você fez ou ao que você está fazendo agora. Então, quer dizer, se eu cometi muitos erros, eu sou refém desses erros. Ou se agora, nesse momento, tem alguma coisa que não está dando certo, eu também sou refém do presente. Não, Deus tem coisas novas para você. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Isso significa que quando você abre os seus olhos, você acorda e vê que você não foi para o céu, você não morreu. O Senhor tem, nesse dia, oportunidades únicas e novas para você. Amanhã são outras. Amém? Você não é refém do seu passado e nem refém de um estado atual em que você se encontra e que às vezes pode não ser muito bom. Segunda crença que eu falei é a crença de que alguém vai fazer por mim. Eu não estou pronto ainda para assumir responsabilidades. Tem muita gente que pensa isso, fica esperando alguma coisa, fica esperando o momento oportuno, fica esperando a onda certa. Aí todo mundo surfa e você fica ali olhando, esperando a próxima onda vir. Então, queridos, tem muita gente que está debaixo dessas duas crenças. Nós oramos sobre isso, cancelamos, repreendemos aquilo que muitas vezes está amarrando a nossa mentalidade, amarrando a nossa vida a partir de algumas coisas que acreditamos. E hoje eu quero falar algumas outras crenças. Terceira, que seria a terceira daquele dia. Eu não aguento coisas muito difíceis. Tem gente que de fato está fundamentado, ou ele está construindo a sua vida debaixo dessa crença. Olha, eu não nasci para coisas difíceis. Eu não aguento, sabe? Eu sou frágil. E tem pais que alimentam isso no filho. Poxa, meu filho, ele não aguenta muito tranco não, sabe? Meu filho não aguenta muita coisa difícil. Ele tem que ser mais assim, pega leve. A gente já, pai e mãe, quantas vezes já falou para alguém assim, ó, pega leve.
com meu filho. Não vai, sabe, não é muito agressivo com ele. O apóstolo tem um testemunho bem interessante com o pai dele, que fez o contrário com ele, né? Na adolescência, o Joel que conta, não sou eu, né? Ele conta que ele era meio mole, meio assim, né? Meio caladinho, meio quieto, meio tímido. Aí o pai dele pegou. Você apanhava na rua, não? Apanhou, não? Brigou? Alguma coisa assim. Aí. E aí o pai dele colocou ele no jiu-jitsu, isso? Taekwondo. Só que ele fez o reverso. Ele chegou e disse assim: pega alguém para dar uma coça nele, para ele aprender. E foi isso que aconteceu, né? Botou uma pessoa lá, um faixa preta, para poder dar um tranco nele, né? Agora tem pais que faz o contrário. O professor chama o filho, ou chama o pai para falar sobre o filho. Aí o pai vai lá, faz abaixo-assinado para tirar o professor. Ele toma as dores. Não, esse professor, ele pegou meu filho para Cristo, e ele é preconceituoso, é racista, ele tem um... Irmãos, às vezes o chefe, o marido chega em casa fazendo queixas do chefe, alguma coisa, a mulher: meu filho, o que é isso? Você não nasceu para essa humilhação, e não sei o quê, vai lá e pede a conta. A gente contribui para a fragilidade do outro. Tem muitas pessoas que de fato estão construindo a sua vida debaixo dessa crença: eu não nasci para coisas difíceis. A maioria das pessoas acham que ser abençoado significa ter uma vida fácil. Tem muita gente que pensa: eu sou abençoado. O que significa isso? Eu tenho a vida fácil. Nossa, fulano é abençoado. Por quê? Na sua cabeça, ele é desprovido de adversidades. Tem gente que acha que a bênção de Deus é sinônimo de facilidade. A entrada na terra prometida, ao entrar na terra prometida, o povo de Deus encontrou muitos adversários. Alguns deles eram bem maiores que eles. Eles achavam até que eram gigantes perto do tamanho deles. Mas o Senhor disse a eles: olha, eu vou conduzi-los e vou fortalecê-los. Diga comigo: conduzir e fortalecer. Querido, essa é a promessa de Deus para você nessa terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu conduzo você, eu fortaleço você, eu estou com você, eu não abandono você, eu te sustento os seus pés. Então o Senhor não te promete facilidades, mas Ele te promete companhia. Ele não promete a você que você não vai passar por tribulação, mas Ele diz: eu estou com você por todos os dias, em qualquer circunstância. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, a investida do inimigo não é só no seu físico, não é te fazer acordar e se sentir cansado, despreparado, desanimado. Não. O inimigo não quer apenas provocar resistência, mas ele quer principalmente atuar na sua mente, provocando desistência. Então tem muita gente confundindo resistência com desistência. A resistência, ela é física, mas a desistência é mental, é resultado de pensamentos, é resultado de uma mentalidade, é resultado da investida maligna nos seus pensamentos. Então, quando em nossa mente nós ampliamos o grau de dificuldade sobre algo, nós nos tornamos refém da incredulidade. Eu quero que você repita isso comigo. Quando em nossa mente ampliamos o grau de dificuldade sobre algo, nós nos tornamos refém da incredulidade. Quando Davi chega diante de Golias, o que ele faz? Ele olha para ele e ele vê o que Deus pode fazer contra o seu inimigo através dele, mesmo na sua pequenez. Enquanto os seus irmãos ampliavam o tamanho do inimigo.
ampliavam a potência do inimigo, ampliavam a atuação do inimigo. Então você, quando está diante de uma dificuldade, você tem duas possibilidades: ou você amplia o tamanho do inimigo, ou você enfrenta o inimigo. São dois caminhos sem volta. Ou você amplia o tamanho do gigante, ou você decide enfrentar o gigante. Mente de escassez leva você a aumentar tudo que é dificuldade na sua vida. É você, de fato, ampliar tudo quanto é dificuldade que vem contra você. Tem gente que tudo que você pergunta para ele, tudo que você conversa com ele, ele amplia, tudo maior. A luta é maior, a dificuldade é maior, a dor dele é maior, a perda dele é maior, o luto dele é maior, a dívida dele é maior, tudo é maior. Então, quanto mais, aliás, nós ampliamos a potência do inimigo, querido, menor você fica. O inimigo sabe que se ele nos derrotar na nossa mente, ele vai nos derrotar na nossa experiência. Queridos, a vida é feita de experiências. É feita de experiência. Quem aqui tem um diário? Nossa, pouca gente. Será que o diário caiu da moda? Saiu de moda já? Tem um livrinho que eu gosto muito. Eu já estou no segundo dele. Não sei se você já viu isso. É um diário de 5 anos. Todos os dias ele tem uma pergunta aleatória. Tem coisas que são bem existenciais, então tem coisas que é muito bem mais simples, bem simples. Tem um dia que pergunta assim: qual é a roupa mais nova que você está usando hoje? Ou qual a peça de roupa mais nova que você está usando hoje? E o outro dia pergunta: o que você escreveria na sua lápide? Então, quer dizer, é desde uma coisa muito existencial até uma coisa simples. Quanto você tem na sua carteira hoje? Uma pergunta que você nem pensa nela, né? Mas é muito interessante, porque são 365 perguntas durante o ano. São 5 anos. Eu estou no segundo ano do segundo diário. E é muito legal. Porque tem coisas que não mudam. Tem resposta que eu estou lá, gente, falei, nossa, que vida monótona. Para mim, uma sanguínea, responder 7 vezes a mesma coisa é assim, um absurdo, mas tá bom. Né? Tem algumas que são importantes, né? Quem é o amor da sua vida, coisas assim. Eu não posso mudar, né? Mas existem outras perguntas que num ano você fala: meu Deus, ano passado eu estava sofrendo por isso. Ano passado eu tinha esse medo, eu tinha essa questão, e mudou por completo. Então é interessante porque tem muitas coisas novas que Deus quer trazer à nossa vida. Experiências. A vida é feita de experiências. Não a experiência do outro, a sua experiência. E tem experiências que são ótimas, são deliciosas, são assim inesquecíveis. Mas tem experiências que são dolorosas, são traumáticas, não são agradáveis. Tem experiências que roubam parte de nós. Tem experiência que de fato a gente queria fazer a oração de Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas é a sua história, é a sua experiência. Sabe, queridos, o inimigo sabe que se ele nos derrotar na nossa mente, ele vai nos derrotar nas nossas experiências. E as nossas experiências, elas de fato constroem a nossa história. Inclusive a nossa história de fé. A nossa história de fé. Por quantas coisas você jejuou, orou, guerreou, pelejou, chorou, dobrou seu joelho, e hoje você está aí do seu lado. E hoje está lá na sua casa. E hoje está ali parte da sua história, parte da sua celebração, parte do seu testemunho. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós devemos lidar com as dificuldades, estando mentalmente preparados. Mentalidade de Cristo nos faz ter pensamentos de vitória e não pensamentos de derrota.
pensamentos de coragem, de ousadia, de enfrentamento, de fé. Queridos, nós estamos vivendo uma semana tensa, uma semana com um misto de sentimentos, de frustração, de expectativa, de incertezas, de desolação. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo esse tempo. Você abrir a sua janela e falar: meu Deus, o que nos espera? Mas sabe, esses dias atrás eu orava sobre isso e Deus falou comigo: Deus não muda. Deus não muda. Tudo ao nosso redor pode mudar. Tudo. Até a sua condição financeira, física, saúde, conjugal. Tantas coisas podem mudar. Mas Deus não muda. E às vezes o diabo vem e ele começa a trazer tanta dúvida, tanta incredulidade, tanto temor, nem é temor, é medo, tanta incerteza, tanta insegurança na nossa mente, que chega uma hora que o nosso discurso, as nossas confissões, são confissões de derrotados, são confissões de dificuldades, são confissões que estão carregadas de opressão, são oprimidas, confissões oprimidas, compartilhamento oprimido. Eu quero te desafiar a algo. Confesse a palavra em qualquer circunstância. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Porque muitos crentes, muitas vezes nós aqui, você na sua casa, eu aqui no púlpito, o apóstolo ali, você aqui pastor, diácono, crente, líder de célula. Às vezes você crente tem muita coragem, muita ousadia. Você é corajoso, você é guerreiro, você é positivo, você é adorador, você é convicto, você é firme aqui na quarta-feira e no domingo. Mas na segunda-feira a gente é murmurador, reclamão, negativo, pessimista, desistente, olha para o céu e fica com aquele papinho: está muito calor, está chovendo, sabe? Se está sol reclama, independente de qualquer coisa. Segunda-feira a gente é o comunzão. Não é o comunistão, é o comunzão. E domingo não. Domingo eu sou o intercessor, eu sou o guerreiro, eu sou o músico, eu sou o cantor de fogo, eu sou do fogo. Mas na segunda-feira e na quinta, irmãos, a gente é aguado, a gente é morno. Então, se você é um reclamão ou reclamona, queixoso ou queixosa, mude sua linguagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Peraí, é uma crença de corajosos, não de quem tem vida fácil. Porque às vezes a gente acha: tudo posso naquele que me fortalece. É só o apóstolo que pode falar isso, é só o irmão, é só a pastora Patrícia, é só a pastora, sabe? É só pastor, tudo posso, porque não é quem tem vida fácil, ou quem você acha que não tem problemas, mas é quem tem coragem para enfrentar toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está operando no mundo com toda a sorte de malignidade. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. Quarta crença: sou assim mesmo. Quantas vezes, tudo que alguém te confronta ou tenta te ensinar, ou vai falar com vocês: não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, ninguém pode me mudar. Presta atenção. Enquanto não aprendermos a glorificar a Deus durante os tempos difíceis, nós não seremos libertos de uma mente vitimista. Enquanto a gente não aprender a adorar a Deus em qualquer circunstância, a gente não vai ser liberto de uma mente vitimista. Não é o sofrimento que glorifica a Deus.
mas sim uma atitude santa quando você passa pelo sofrimento. Não é a dor, a miséria. Esse espírito de franciscano tem que sair da gente. Sabe, esse espírito de franciscano. Eu já estudei colégio franciscano, então eu sei o que é isso. É você vender tudo, dar para os pobres, ficar com uma roupa e um chinelo. Eu ia para a escola, uma escola particular que eu estudava. Eu ia de sandália franciscana porque eu achava que aquilo ali era um choque para quem me visse. Mas não era. Então, às vezes, a gente acha isso. Eu tenho que mostrar para os outros a intensidade da minha dor e do meu sofrimento. A intensidade do momento em que eu estou vivendo. Então, queridos, o nosso dia a dia, ele pode ser repleto de situações que nos estressam. O nosso dia a dia pode ser repleto de situações que nos faz perder a paciência. Contudo, se a nossa reação sempre for negativa, nós vamos dar um péssimo testemunho acerca do Deus que nós servimos. Além do mais, nós atraímos aquilo que nós confessamos. Então, ninguém é obrigado a te engolir. Ninguém é obrigado a andar com você. Então, para com essa crença, eu sou assim mesmo, quem quiser que ande comigo. Não. O Senhor é um Deus com poder de transformação. Deus transforma o enlutado em feliz. Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Deus transforma aquele que estava oprimido em livre. E Deus transforma o chato em legal. Deus transforma o mal-humorado em otimista. Deus transforma o emburrado com cara de sim. Você conhece gente com cara de não? Eu conheço, gente. Eu não gosto de elevador. E quando você entra no elevador com alguém, o manobrista, manobrista não, como chama aquele? Não é manobrista não, é assessorista, manobrista de carro. Assessorista com cara de não. Você pensa, meu Deus, esse elevador vai parar no meio e eu vou ficar presa nesse elevador esperando o bombeiro por 2 horas e me tirar daqui. Eu já nem entro, eu subo 10 lances de escada a pé. Se a assessorista tiver com cara feia, porque vai que ela aperta, ela olha para minha cara, não gosta de mim. O santo dela não bate com o Espírito Santo em mim. E ela aperta o botãozinho que só ela sabe. Desculpa se tem algum assessorista aqui, mas aquele botãozinho que ela sabe que ela vai apertar e vai dar aquele tranco. Então, sorria. Mesmo que você não esteja sendo filmado. Existem pessoas que têm uma cara de sim. Procura uma informação com alguém num shopping. Você vai procurar alguém que ele está com cara de sim. Agora, se você procura alguém com cara de não, ele já diz, não sei, não moro aqui. Não sei, não trabalho aqui. E tenho raiva de quem mora. Então, Deus transforma a gente. O nosso comportamento é o inimigo número 1 da nossa mensagem. O nosso comportamento, ele fala muito mais alto do que a camisa que você está usando. Jesus te ama. Sabe? O seu comportamento, ele fala sobre você. Ele prega o amor de Deus através de você. Então, as queixas dos israelitas, diz a palavra do Senhor, que abriram legalidade para que o inimigo viesse e os destruísse. Eles escolheram não olhar para as bênçãos de Deus, mas eles se queixaram das dificuldades. Queridos, só nos queixamos com a boca depois de nos queixarmos aqui nos nossos pensamentos. A gente acorda e fala logo aquilo que a gente acordou pensando. Ou aquilo que a gente gastou os últimos minutos da noite antes de dormir pensando.
Você dorme pensando em algumas coisas. Quando você acorda, a primeira pessoa que você encontra, você já sai destilando, falando, transbordando aquilo que a sua mente ficou guardado, o reservatório no qual ficou os seus pensamentos. Deuteronômio capítulo 1, versículo 6 diz: tempo bastante haveis estado neste monte. Talvez você esteja ao redor da mesma montanha tempo demais. Talvez você esteja no deserto tempo demais. Agora preste atenção, é bom lembrar que você não irá adiante enquanto os seus pensamentos e a sua linguagem estiverem cheios de queixas e pessimismo. Então, mulheres, em especial, não usem da desculpa hormonal ou de qualquer outra desculpa para você ficar o tempo todo azedando a vida, o tempo todo murmurando contra as situações, as circunstâncias, o tempo todo. Tem gente que isso já é quase que assim, um estigma, é quase que, sabe, parte da sua identidade. A alegria do Senhor é a tua força. E se de fato você quer vencer um dia mau, revista-se desse fruto do Espírito, que é a alegria. Você tem a mente de Cristo? Apóstolo, pela fé eu tenho. Então deixa Ele mudar os seus pensamentos. Você não precisa, de fato, dessa crença sobre a sua vida. Sou assim mesmo, nasci assim, aprendi a ser assim e vou morrer assim. Você não é Gabriela, não tem essa sina sobre a sua vida. Quinta crença: não é a minha culpa. Não é minha culpa, a culpa é do outro. Foi meu pai, foi minha mãe, meu marido, minha esposa. É interessante porque nós estamos sempre querendo que Deus mude o outro. A nossa oração é muito mais para o outro do que para nós. As nossas intercessões, nossos clamores, é muito mais para que o Senhor faça algo na vida do outro, para que o Senhor transforme o marido, para que o Senhor mude os filhos, para que o Senhor transforme o chefe, para que o Senhor mude meus colegas de trabalho. A gente sempre ora pelo outro. Nós lemos a Bíblia e a gente começa a ler sob a perspectiva de que alguém precisa daquela palavra. Alguém precisa daquela mudança. Alguém precisa daquele impacto, daquela transformação. É difícil enfrentar a verdade sobre nós mesmos. E uma das estratégias do diabo, pode saber que muitos de vocês, quando vem para a igreja e a gente está aqui recebendo uma palavra, a gente pensa em alguém que deveria estar ouvindo aquela palavra. Muitas vezes a gente vem para o altar e a gente não vem por nós, a gente vem por alguém. Lembra da sua ata de oração aqui, no dia 17 de julho? Quanto você colocou sobre si e quanto você colocou sobre outros? Então, a nossa mentalidade é para o outro. Nada é nossa culpa. A culpa sempre, eu não sou feliz por quê? Porque na minha casa tem isso, é sempre a culpa de alguém. Uma das principais razões que mantiveram o povo no deserto por 40 anos foi a mentalidade de atribuir a culpa a Deus ou a Moisés. Números capítulo 21, versículo 5 diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então, por muitas vezes, eles chegavam diante de um impasse, diante de uma dificuldade, diante de algo que eles não podiam transpor, diante de algo que eles já estavam enjoados. Eles diziam: ué, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto? Eu estou com saudade da vida que eu tinha lá. Porque aqui eu não estou tão bem quanto eu estava lá. Lá eles eram escravos. Então, muitas vezes, a gente gasta tempo demais pedindo ao Senhor que mude o outro, e não a nós mesmos. É uma crença. A culpa não é minha. Não sou eu.
alguém precisa mais de Deus do que eu. Penúltima crença: minha vida é tão miserável. Eu sou um coitado. Olha, todo mundo tem uma vida melhor que a minha. A minha história, senta que eu vou te contar a minha vida. Vou te contar como foi meu casamento. Vou te contar como foi minha infância. Vou te contar como foram difíceis os meus dias. Em Números capítulo 14, versículo 1 e 2 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Os israelitas estavam com pena de si mesmos. Eles estavam com pena da condição deles. Toda a dificuldade que eles tinham era uma desculpa para se afundarem em algo chamado autocomiseração, autopiedade. Presta atenção. Não se pode acolher demônios de autopiedade e andar no poder de Deus. Não tem como. Porque o Senhor te fez, presta atenção, o Senhor te fez a imagem e semelhança dEle. O Senhor te capacitou. O Senhor te deu dons. O Senhor te deu inteligência. O Senhor te deu talentos. O Senhor te deu habilidade. O Senhor te deu conhecimento. O Senhor te deu inteligência. Tem pessoas que têm habilidades aqui que nunca usou na vida. Tem gente que tem aqui capacidades que nunca usou na vida. Tem gente que fez escola de dons e descobriu o seu dom. Ficou feliz por ter descoberto o seu dom, mas nunca usou o dom até então. Então o Senhor te vê não como miserável, embora nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Mas o Senhor não nos olha com miserabilidade. Queridos, o Senhor não daria o seu único filho para morrer por uma porcaria. Ou você acha que você não vale nada para Deus? Você daria seu filho para morrer por alguém que não vale nada por você? Para você? Então você é precioso. O diabo quer que de fato você se ache um miserável nessa terra. Um zero à esquerda, um ninguém. O diabo quer que você se olhe e veja assim: eu não tenho valor nenhum. Eu não sou ninguém nessa terra, eu não sirvo para ninguém. E esse espírito maligno de autopiedade, de autocomiseração, faz com que você viva uma vida em busca de amor próprio, de autoestima, de você, sabe, de coisas que você vai tentar completar, trazer uma completude dentro de você, que você não vai encontrar fora. Você não vai encontrar em pessoas, você não vai encontrar em dinheiro, você não vai encontrar em viagens, você não vai encontrar nas drogas, você não vai encontrar numa bebida, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar num homem, você não vai encontrar numa mulher, você não vai encontrar numa casa bonita, você não vai encontrar em nada, a não ser em Deus que lhe criou. Porque quando você encontrar a sua identidade no Pai Celestial, Ele que te deu a identidade. Ele que te chama pelo nome. Ele que antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia tudo a seu respeito. Então, queridos, nós precisamos entender, quando bate esse espírito de autocomiseração na porta da nossa vida, esse espírito de miserabilidade que tenta te fazer escolher sempre o pior, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Dizer não aos demônios da autocomiseração e da autopiedade. Porque são espíritos que te levam
à depressão. São espíritos que te levam a alcoolismo, drogas, prostituição, imoralidades. E muitos que estão de andarilhos nas ruas e que estão hoje talvez dormindo nas praças, estão debaixo desse espírito, dessa regência de autopiedade e autocomiseração. Você vai conversar com eles, pastora Cláudia, pastor Marcos, fazem um trabalho nas ruas assim também. E muitas vezes encontram, e outros pastores também sempre estão trabalhando nessa área. E quando conversa com pessoas, o que eles dizem? Você mesmo pode parar com alguma dessas pessoas e eles vão dizer, vão fazer queixa dos filhos que abandonaram, da esposa que jogou fora, do marido, sabe? Eles vão ter sempre uma desculpa de que a sociedade não os quis. E por isso eles estão nas ruas. Você começa a conversar com eles, e se eles estiverem embriagados, chega uma vez, começa a chorar, começa a contar com muita dor do estado deles. Você pode botar a mão na cabeça e repreender espírito de autocomiseração, de autopiedade, porque o demônio que está atuando e os levando àquele estado de mendicância e solidão são esses demônios. Não é fácil, querido, abrir mão da pena. Não é fácil. Porque muitas vezes ela é um conforto para a alma de alguém que está em solidão. Sabe? Despertar pena no outro, para que eu possa ter um amigo novo, para que eu possa ter alguém que se solidarize pelo meu sofrimento. Além do mais, eu atraio a atenção das pessoas em direção à minha condição. Então, no momento em que alguém me fere, no momento em que alguém te fere ou que te desaponta, o diabo nomeia um demônio para soprar mentiras nos seus ouvidos. Como você foi tratado injustamente, como você é perseguido, como você é um coitado, como você é um desfavorecido, como você é um desgraçado nessa terra, como você é um rejeitado. Às vezes você foi mandado embora no seu trabalho. E enquanto você sai do seu trabalho e vai indo para casa, sabe, o inimigo vai lançando vozes demoníacas, invalidando você profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. E é isso que o diabo quer fazer. O inimigo usa a autopiedade para te manter escravo a uma vida de escassez. E muitas vezes nós usamos a autopiedade para manipular as pessoas. Sabe para quê? Para que seja do nosso jeito. Tem pessoas que manipulam os outros com essa pena, para que tudo saia do seu jeito, para que tudo saia como você quer. É a tal da birra, é a tal da pirraça. E por fim, última crença dessa noite é: só faço se for do meu jeito. Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu só faço se for do meu jeito, se não for, eu não faço. Procura outra pessoa para fazer. Salmo capítulo 81, no versículo 10 diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, preste atenção, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia e por isso permaneceram no deserto.
O povo de Deus, você vai ler no Antigo Testamento muitas vezes isso. O povo de Deus, quando estava em apuros, o que eles faziam? Clamava a Deus, se arrependia, e pedia perdão, e fazia jejum, e fazia oração, fazia tudo que Deus queria. E aí o Senhor removia o juízo. E o que eles faziam logo depois? Voltava para a rebeldia. Esse padrão, ele se repete várias vezes no Antigo Testamento, e ele se repete muitas vezes na nossa vida. Ele se repete muitas vezes na nossa história. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós somos desobedientes e obstinados na nossa maneira de pensar. Senhor, faz desse jeito. Senhor, se não for desse jeito, não precisa fazer. Senhor, eu também só te sirvo se for do meu jeito. Eu só te sirvo, Senhor, naquela igreja, se for para ser isso, se for para ser aquilo, se for me aceitar daquela maneira, se me falarem tal coisa, sabe? A gente fica negociando. Senhor, eu vou te servir por toda a minha vida, se o Senhor fizer isso. Se não, Senhor, sinto muito, mas eu vou procurar um Deus que goste mais de mim. Obstinado é aquele sujeito teimoso, difícil de tratar, difícil de se quebrantar. É o teimoso. Rebelde é aquele que é resistente à correção, resistente ao controle, ingovernável, que se recusa a seguir normas. Resistente, teimoso e rebelde. Obstinado e rebelde. Só que não se pode caminhar com Deus sem se entregar completamente a Ele. Desculpe, isso é muito simples. Isso é muito simples. Não é nada filosófico. Porque obedecer não envolve filosofia. Obediência não tem nada a ver com convencimento. Obediência não tem nada a ver com ideologia. Não dá. Obediência não tem nada a ver com compreensão. Você já teve que obedecer alguma coisa sem entender, sem aceitar e principalmente sem concordar? Mas é obediência. A obediência não é algo aqui, é algo aqui. E a Bíblia diz que obediência atrai bênçãos. E a desobediência atrai maldição. Apóstolo, mas que tipo de obediência? Obediência a quê? A quem? Por quê? Quais são os princípios? Queridos, obediência é obediência. Como eu disse, não tem ideologia, não tem, sabe, filosofia, não tem essa coisa. Eu não tenho como te explicar a obediência. Hoje existem tantos conceitos, hoje existem tantas escolas aí de educação de filhos e tudo mais, mas obediência continua sendo obediência. Se você fala para o seu filho, meu filho, vai lá, guarda as suas coisas, assim você vai fazer isso. No final do dia, você chega ali e você vai checar o que você pediu para ser feito. Obediência é passar um checklist e tudo está feito. Se você chegar lá e ele for te explicar cada uma daquelas questões, por que ele fez, por que ele não fez, por que ele fez completo, por que ele não fez completo, isso é obediência? Não. Isso não é obediência. Você pode até ter, de fato, a paciência de explicar para o seu filho por que ele precisa tomar banho todos os dias e escovar os dentes depois das refeições. Você pode ser um
pedagogo, você pode ser alguém extremamente paciente para explicar todos os dias ao seu filho: filho, vem aqui, eu vou te contar essa história desse livrinho bem lúdico, porque o que a Kari faz, o bichinho do dedo. Você pode fazer isso todos os dias, por 15 anos. Mas você pode chegar para ele e dizer: meu filho, o seu dia é assim, 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 e você tem que escovar os dentes todos os dias antes de dormir, e nas refeições, e lá. Sabe, tem gente que é muito lúdico, e tem gente que não é lúdico, só dá a direção. Obediência, em qualquer um dos dois, vai ser a tarefa cumprida. Não é a compreensão, mas é o dente escovado. Ele não vai dormir mais feliz, entendendo por que ele tem que escovar o dente. Ele tem que dormir com a boca limpa. Ponto. Então, queridos, existem coisas na nossa vida que não precisa que Deus venha se explicar conosco, que Deus venha nos convencer, que Deus venha ludicamente nos apresentar uma Bíblia numa nova versão. E tem muitas hoje. Tem a mensagem, tem vida transformada, vida atuante, vida tem a corrigida, atualizada, assistida, dita, digitada. Tem tudo quanto é tipo de Bíblia que você quiser. Mas a palavra continua sendo a mesma. E você só vai ter êxito na sua vida a partir do momento que aquela palavra, ela entrar em você, e ela não precisa te convencer, ela precisa ser obedecida, para que se transforme um governo novo sobre a sua vida. Sabe qual que é a maior dificuldade que nós temos nessa vida? É obedecer autoridades. Nós temos dificuldade. O príncipe deste século roubou a nossa submissão, a nossa reverência e a nossa obediência. E a gente está pagando caro por isso. A gente está pagando caro por isso, e os nossos filhos vão ficar endividados por isso. Então, queridos, por sua desobediência e rebeldia, obstinação e dureza de serviço, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. A gente pode também estar passando um ano inteiro rodando em círculos por essa mesma razão. Desobediência, rebeldia, obstinação e dureza. Mas às vezes não é só a gente. A nossa família, nossa célula, nossos amigos, nossos filhos. Então o Senhor quer nos libertar de crenças que nos faz morar no deserto, que nos faz ficar rodando no mesmo lugar. Entra numa campanha, sai de uma campanha, começa uma série, entra outra série, vem no domingo, volta no outro domingo. O Senhor quer te fazer avançar nessa vida. Nós temos menos de 2 meses para o término do ano. E dia 31 de dezembro nós temos muitas coisas ainda pela frente, mas nós temos 2 momentos importantes aqui. Um é o Projeto Vida Dele, dia 15 de novembro, que é uma reunião que fazemos da igreja, do ministério. Creio que você já está inscrito, você vai viver um dia especial. Mas no dia 31 de dezembro nós temos, já desde que a igreja começou, nós temos um culto muito especial, que é o culto profético. O culto profético, ele não é um culto de você adivinhar um novo ano, não. Mas é um culto de você trazer a palavra de Deus, para que a gente possa construir o nosso novo ano sobre ela. É um culto muito importante. É um culto onde Deus dá muitas palavras, muitos entendimentos, muito discernimento.
Eu te confesso que eu já gostaria até que fosse dia 31 de dezembro para a gente poder planejar um novo ano. Mas eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, eu não sei como vai ser o novo ano para nós. Para nós brasileiros, para nós, desculpe o termo, mas para nós conservadores, para nós que amamos a família, para nós que prezamos a liberdade, para nós que amamos vir à igreja e cultuar o Senhor com liberdade. Eu não sei como vai ser o nosso país economicamente, moralmente, não sei. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que o Senhor faz em nós, faz toda a diferença na terra, faz toda a diferença ao nosso redor. Onde plantar a planta dos seus pés, o Senhor te dá por herança. Onde você colocar as mãos, o Senhor te promete abençoar e prosperar. Onde você entra, a justiça do Senhor entra com você, a graça do Senhor entra com você, a bênção do Senhor entra com você, o conselho do Senhor entra com você. Alguns recebem, outros ficam pensando: meu Deus, será que essa palavra para mim? É para você também. Você que está aqui dentro dessa igreja, você que está online, você que está recebendo essa palavra, você que seu coração arde pela palavra do Senhor, você que crê que o Senhor, Ele te resgatou, Ele tirou você do império das trevas, Ele salvou você, Ele te curou, Ele tirou você do leito de morte, Ele tirou você do leito de enfermidade, Ele tirou você da prostituição, Ele tirou você do alcoolismo, Ele tirou você das drogas, Ele tirou você do lamaçal do pecado, Ele tirou você do engano, Ele tirou você da vergonha, Ele tirou você da condenação, Ele tirou você do império das trevas, Ele tirou você da morte. Ah, o Senhor trouxe você para o reino do Filho do seu amor, porque Ele tem um propósito. Ele quer libertar você da mente de escassez, da mente de pobreza, miséria, ruína, pessimismo, incredulidade, dúvida. Oh, querido, não importa o que vem pela frente, o que importa é que aquele que te chamou, aquele que te constituiu rei nesta terra, príncipe, o Senhor te chama nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Você não é um Zé Ninguém, você não é um qualquer, você não é um nome esquecido da terra. O Senhor te chama pelo nome. E o Senhor te enobrece nessa terra, porque Ele tem um propósito nessa terra através de você. Aquele que andar contigo será abençoado. O Senhor diz isso: de ti farei uma grande e numerosa nação. Em ti serão benditas as famílias da terra. Em ti serão benditos os teus amigos. Em ti serão benditos os teus filhos, os teus irmãos, a tua casa, os teus amigos, os companheiros de trabalho com você, aqueles que dividem a mesma sala de trabalho, aqueles que dividem a mesma sala na faculdade, aqueles que dividem um consultório médico, aqueles que passam pelas suas mãos, aqueles que passam pelo seu ensino, aquele qual você entra na casa dele e faz diferença. Ah, querido, muitos aqui no próximo ano terão a oportunidade de transformar o lugar que você está, porque a sua mentalidade foi liberta da escassez, e o Senhor te fará entrar num tempo de abundância, abençoando você em toda a obra das suas mãos. Então, querido, levante as suas mãos e comece a profetizar. Apóstolo, o que é profetizar? Comece a chamar a existência as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Comece a chamar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Ah, se você pensa qualquer coisa que é pequena demais, diga: Senhor, eu cancelo agora esses pensamentos pequenos. Eu cancelo, Senhor, agora as palavras que saem da minha boca. São palavras pessimistas, palavras negativas, palavras de dúvida, Senhor. Eu não quero mais que essas palavras sejam palavras que saiam da minha boca. Ah, Deus, mas que o Senhor venha me
linguagem, que o Senhor venha mudar os meus pensamentos, que o Senhor venha transformar a minha história, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Ah, meu querido, comece a adorar o Senhor, comece a agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. Ah, apóstolo, esse ano foi difícil, eu passei por lutas. Agradeça ao Senhor pelas guerras, agradeça ao Senhor pelas lutas, porque se você está aqui hoje, é porque até aqui o Senhor tem te fortalecido, até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem te sustentado os pés, até aqui o Senhor tem sustentado as tuas mãos, como você está agora com as tuas mãos levantadas. O Senhor tem colocado anjos segurando as tuas mãos para que elas não se desfaleçam no meio da jornada. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te fez forte quando você estava cansado, e o Senhor te renovou as forças quando você não tinha mais nenhum vigor. Seja qual for o tempo, o Senhor sempre vai ser Deus de coisas novas. Sempre Deus vai fazer algo novo na sua vida. Não, sabe, não perca esse arder no seu coração, de que Deus é um Deus que faz sempre algo novo, que nos surpreende. Deus não é um Deus morno. Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Deus nos surpreende sempre. Deus nos surpreende sempre. Sabe, faça essa oração pela manhã. Quando você acordar pela manhã, diga: Deus, me surpreenda hoje. Deus, me surpreenda hoje. Mas também diga para o Senhor: Senhor, eu quero te surpreender hoje. Eu quero te surpreender hoje, Senhor. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Eu quero falar para alguém algo que eu nunca falei. Eu quero ajudar uma pessoa. Eu quero fazer alguma coisa. Esses dias atrás eu estava numa fila comprando pão, e Deus falou algo no meu coração. Eu fiquei pensando: Senhor, será que é para mim isso? E a fila foi acontecendo, tudo acontecendo. Quando chegou no caixa, eu fiz o que Deus tinha falado para eu fazer. Eu saí, mas eu saí com o coração tão feliz. Era pouco, não era muito, mas eu saí tão feliz que a minha vontade era sair. Coloquei música no carro, fui cantando feliz, 7:30 da manhã. Cheguei em casa, passou um tempinho, eu falei para o João, falei: João, Deus colocou uma coisa no meu coração. Era uma coisa tão simples, tão pequena, mas foi uma coisa tão boa naquele dia para mim. Não foi para o outro, foi para mim. Sabe, queridos, acorde pela manhã e diga: Deus, que eu possa te surpreender hoje com algo. O seu dia vai ser diferente. Sabe, a mentalidade nossa precisa ser mudada, queridos. Em tempos de dificuldade, o que Deus tem posto em você vai fazer muita diferença. Amém? Amém? Você quer ser usado pelo Senhor? Então coloca a mão na sua cabeça e diga: Deus, transforma a minha mentalidade. Me faz abençoador. Me faz livre. Me faz próspero e abundante. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então dê um aplauso ao Senhor bem forte. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!